Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma madrugada. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar, né, um pouco sobre as ferramentas legais brasileiras no que se trata da política nacional de mudanças climáticas, né, e principalmente na questão do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Então, eu acho relevante trazermos essa temática justamente em razão, né, se encaixou como uma luva até, podemos dizer, em razão dos efeitos que estamos presenciando das mudanças climáticas, né? Estamos vendo aí alguns desastres ambientais, né, causados ali no sul do nosso país, em razão de ciclones tropicais, de furacões, né, de tufões, entre outros. Né? Ano passado tivemos ali as enchentes, né, ano passado ou em 2023, não me recordo, né, mas temos ali uma certa recorrência ali no sul do país contra essas consequências da mudança climática. Né? Então, aqui o que eu quero trazer para vocês não é só apenas a lei, né, mas é de como a humanidade tem tratado, né, principalmente o direito brasileiro, tem tratado essa questão das mudanças climáticas, né, principalmente no que se trata na cooperação pelas regras, né, pela lei, de corrigir o rumo das nossas políticas em razão dessa crise planetária. Tá? Então vamos dar início à nossa conversa, e o ponto de partida que a gente tem, né, a gente vai falar sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Né? Nós já falamos sobre essas questões, né, quando a gente debateu sobre histórica e a evolução histórica do direito ambiental brasileiro e também mundial. Eu acho importante aqui nós aprofundarmos um pouco mais para nós entendermos o que foi cada um. Então, essa convenção, né, também ela foi celebrada, né, lá no Rio 92, e ela tinha uma missão um tanto quanto filosófica. Né? Se você pega ali a estrutura dela, ela não trazia nenhum caráter obrigatório. Né? A questão ali era estabilizar, criar, debater, né, sobre as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, né, a emissão desses gases. Né? Então, veio ali de forma também a monitorar seus níveis e de modo a impedir até mesmo uma interferência humana, né, uma interferência, a chamada interferência antrópica, né, que é perigosa quando a gente fala do sistema climático, uma vez que o clima é um caráter até hoje, ele é imprevisível. Né? Nós temos, quando a gente trata de previsão do clima, é realmente uma previsão, até mesmo a gente pode dizer uma previsão do futuro, não que ele vá acontecer, né? Por isso ele não é estável, ele não é certo. Tá? Então, é vital que a gente entenda também o modus operandi desse acordo. Tá? Então, como eu disse, ele não nasceu com um caráter impositivo. Ele era, então, em sua essência, um instrumento de cooperação internacional. Ele não estabelecia, portanto, limites obrigatórios de redução de emissões de gás estufa para os países, né? Mas sim ele promovia o desenvolvimento, a essa conversa, né, ambiental e a melhoria das condições socioeconômicas, especialmente nos países menos desenvolvidos. E esse diálogo ele se aprofundou em 1997, onde a comunidade internacional ela decidiu então que essa cooperação ela precisava de direcionamento legal, né, de um direcionamento jurídico, até mesmo impositivo. E assim nasceu o Protocolo de Quioto. Então, pela primeira vez no mundo, estabeleceu-se obrigações jurídicas para um grupo de nações, que são os países desenvolvidos, ou o que o próprio Protocolo de Quioto chama dos países do anexo B. E esses países, então, eles se comprometeram a reduzir em 5% o nível de emissões de gases de efeito estufa, usando o ano de 1990 como ano base. Tá? Apesar de ser um grande avanço, esse protocolo revelou, na verdade, um desafio permanente dessas conferências das partes, né, das COPs, né, que é justamente a dicotomia entre os países industrializados e os países em desenvolvimento. Quando a gente fala no nosso Brasil, nesse contexto, tá, ele sinalizou o que a gente considera até mesmo um novo horizonte, né? Justamente porque ele apresenta, mesmo ele não tendo obrigatoriedade, mesmo ele não tendo metas obrigatórias por Quioto, né, lá no Acordo de Quioto, na COP15 em Copenhague, lá em 2009, o Brasil ele apresentou metas voluntárias de redução.
Então ele trouxe ele para o mundo, ele mostrou para o mundo que essa responsabilidade ambiental ela tem que ser crescente e global. E dessa forma, né, o Acordo de Kyoto, né, ali na COP15, ele foi muito inteligente, né, porque ele apresentou ali diversos mecanismos, justamente porque ele entendeu que ninguém quer pagar para poluir menos. Então, por isso, foi criado ali algumas ferramentas que ajudassem os países a cumprir, né, que incentivassem os países a cumprir suas metas com maior efetividade e até mesmo menor custo. Né. A ferramenta, o mecanismo mais conhecido é o chamado Sistema de Comércio de Emissões, né, as EPs, a ETS. E esse mecanismo ele funciona com um modelo que a gente chama de Cap and Trade, onde o cap ele significa o limite, né, o limite da poluição imposta, e ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Então, se uma empresa que polui mais, ela deve comprar créditos de poluição de outra empresa que polui menos. Então, por exemplo, se essa empresa ela possui um limite de poluição de 100 e tem outra empresa que ela possui um limite de poluição também de 100, mas ela produz uma poluição de 50, essa que possui uma poluição de limite 100, mas polui 150 ou 140, ela pode comprar essa diferença dessa que polui menos. Tá? Então isso criou um incentivo econômico para a redução, porque justamente ninguém quer pagar para poluir. Né? Então, outro mecanismo que foi essencial para nós foi o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, o MDL, não confundir com MBL. Esse mecanismo ele permite que um país industrializado, como os Estados Unidos, por exemplo, ele financiasse alguns projetos chamados projetos limpos em países como Brasil, China e outros países em desenvolvimento, tá? Ou aqueles países que não se encontravam no anexo B. E esse modelo, né, esse mecanismo, ele tinha um duplo propósito. Né? Conforme o artigo 12, não é somente reduzir a produção, né, a emissão de gases de efeito estufa, mas sim promover o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento e também promover uma união da economia com a ecologia. E o Brasil, em resposta a isso também, em 2009, ele internalizou esse compromisso, né, do Protocolo de Kyoto e criou no nosso direito a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, né, a PNMC, através da Lei 12.187 de 2009, e também criou o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, através da Lei 12.114 de 2009. Então, a Política Nacional estabeleceu ali uns pilares éticos, né, da nossa ação, onde ele se baseia em princípios clássicos que a gente já estudou, né, como o princípio da precaução, da prevenção, do desenvolvimento sustentável, e também no princípio da responsabilidade coletiva. Tá? Então, o Brasil, ele de fato se comprometeu voluntariamente a reduzir também entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. E para que essa política climática funcione, ela precisa de recursos. Né? E justamente por isso foi criado o Fundo Nacional. Né? E o objetivo, logicamente, é simples, né? Garantir fundo para projetos de mitigação, né? Fundos para reduzir as emissões e também adaptações, né? Para nos proteger dos efeitos inevitáveis das mudanças climáticas. Né? Quando a gente observa esse fundo, a gente verifica que os recursos que são alocados nesse fundo, eles vêm de 60% dos royalties, que são pagos nos contratos de exploração de petróleo e gás natural, e essa foi uma forma de direcionar parte da receita de uma fonte não renovável, justamente para financiar a transição energética a uma sustentável, né? Foi uma forma de financiar uma transição à sustentabilidade. Então, esses recursos, eles financiam desde a ciência do clima, né, a educação, até o apoio a cadeias produtivas e sustentáveis. E também a recuperação de áreas degradadas, com prioridade para as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal.
E sobre isso, sobre o fundo, é importante a gente falar sobre a DPF 708, que chegou ao STF justamente porque o governo estava congelando, né, contingenciando as receitas do fundo, sem mais nem menos, né, sem qualquer motivo justificável. Então, as receitas do fundo estavam paralisadas. Então, isso provou também que a lei ela precisa ser cobrada na prática. A gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então, quando a gente pega a política nacional sobre as mudanças do clima para analisar, a gente verifica que ela não se trata somente de uma lista de boas intenções, né? Ela, na verdade, é um roteiro prático. Suas diretrizes, elas exigem que as ações de mitigação sejam mensuráveis e que também haja medidas robustas de adaptação. Quando a gente pega o artigo 6º, por exemplo, que lista ali os instrumentos, além do Fundo Nacional, né, temos ali incentivos de medidas fiscais e tributárias, como alíquotas diferenciadas, dentre outras. Né? Mas o instrumento mais prático ali é a obrigatoriedade de estabelecer critérios de preferência em licitações e concorrências públicas. Né? Então essa foi a forma que o governo teve de incentivar e forçar a sustentabilidade, justamente porque o governo, ao comprar e ceder serviços, ele deve ter preferência, então, a propostas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa, que economizem energia, que economizem água. Tá? Então, a política nacional também, a gente vê ali que ela força o governo a comprar modelos sustentáveis. Então, essa política exige que todos os programas governamentais sejam compatíveis com a política nacional da mudança climática, forçando até mesmo a redução de emissões em setores chaves como setores de energia, de agropecuária, entre outros. Voltando um pouco ali ao nosso contexto histórico, né, para entendermos um pouco mais, o ápice da cooperação global foi em 2015, através da COP21, né, o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris ele foi um pacto até mesmo considerado histórico, né, porque foi ali que foi acordado em tentar manter o índice de aquecimento global abaixo dos 2 graus centígrados, né, e buscar esforços para limitá-los a 1,5 graus centímetros. Isso porque reduziria drasticamente os nossos riscos nas mudanças climáticas, né. E esse acordo ele mudou a metodologia global a tal ponto que saímos de um modelo onde as metas eram impostas, como em Kyoto, para um modelo de baixo para cima, né, conhecido também como Plague and Review, né, onde os países eles declaram suas contribuições unilateralmente e refletindo sua máxima ambição. Então, o que se conclui aqui é que a responsabilidade agora é universal. Mesmo já existindo o que a gente chama de responsabilidade comum. Né? E nesse acordo de Paris, o Brasil ratificou o acordo dentro do nosso ordenamento em 2016 e se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% em 2025 e 43% em 2030. Isso em relação aos índices de 2005. Então a complexidade do Acordo de Paris, ela tem uma ambição muito mais neutra, né, da neutralidade climática, onde se exige que o Brasil até mesmo se ajuste à sua mecânica administrativa. E por conta disso, em 2023, foram criadas novas estruturas. Né? O destaque para isso foi o Comitê Interministerial sobre as Mudanças de Clima, que é o CIM, de caráter permanente, né, e com a finalidade de acompanhar de perto a implementação da política nacional e também das ações do Acordo de Paris, com o objetivo claro dessa neutralidade do clima. Além disso, foram criados órgãos como o Conselho Nacional para a COP30 e também a Comissão Nacional para o RED+, mostrando ali, então, uma rearticulação do Executivo Federal em relação ao tema do direito ambiental, né, do clima, do meio ambiente. Também nós vimos, com toda essa questão, uma atividade maior dos órgãos do poder público, os fiscalizadores, né?
como por exemplo o Ministério Público, até mesmo a Advocacia Geral da União. Tá? Então, vemos aí o fenômeno que a gente chama de litigância climática, que é onde o judiciário ele é acionado, né, para cumprir, na verdade, para fazer cumprir a lei. Então, é uma estratégia que tem sido usada para pressionar o nosso governo, né, para cumprir o dever fundamental, né, constitucional, de proteção ambiental. Então, essa litigância, ela nasce com uma percepção tanto quanto ética, né, que é referente ao direito ao futuro, o interesse das futuras e novas gerações, né, e todos aqueles princípios que se encontram no artigo 225 da nossa Constituição. Tá? Então, só que aqui a gente não está falando somente em ações civis públicas, em ações populares, em ADIs, ADPFs, em mandados de segurança. Né? Nós estamos falando em todo o instrumento disponível e necessário para que essa política nacional seja realmente implementada, seja realmente utilizada devidamente pelo nosso governo federal, né? Pela União e por todos nós. Então, para ilustrar melhor essa litigância, né, eu trouxe aqui dois casos, né, que um é o da DPF, né, 708, onde eu já falei, né, que ela chegou lá por conta do congelamento, da paralisação do Fundo Nacional, e o STF, nesse julgado, ele proibiu esse congelamento das receitas do Fundo Nacional, né, obrigando o governo a destravar esse fundo, justamente para impor, dar seguimento, né, às ações climáticas ali para ajudar na conservação do nosso clima. O segundo é o que a gente chama, é o que foi chamado, né, da tese de custo social do carbono, né, que também foi amplamente acolhida pelo judiciário. Aqui a Advocacia Geral da União, a AGU, ela cobrou mais de 292 milhões de um único pecuarista do Amazonas, né, justamente em razão da supressão ilegal de vegetação. Temos outros exemplos, né, que, somados, as ações da AGU hoje busca mais de 4,5 bilhões de reais por prejuízos ambientais em biomas como o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. A conclusão que a gente chega frente a tudo isso é que a litigância climática, a chamada litigância climática, né, é uma realidade que veio para ficar, e que veio para ficar principalmente na jurisprudência, tá? Onde se garante a responsabilidade global que se traduz nas ações concretas e mensuráveis em nosso território. E também a forma que temos de colocar em prática a política nacional, justamente para evitarmos prejuízos maiores, tanto ao clima brasileiro quanto ao clima mundial. Tá? Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. E valeu!